queria te perguntar basicamente em que pé que você vê a situação do Tony Garcia, tem investigação, está correndo, tem relação também com recentes decisões envolvendo a Operação Lava Jato, e se você pode dar mais detalhes sobre esses processos que podem aparecer aí contra o Moro na esteira do caso do Tony Garcia. Olha, o Tony me procurou há um tempo atrás para que eu pudesse representá-lo, dizendo que tinha documentos gravíssimos e tal, e ele sabe da minha luta há muitos anos contra os excessos, os abusos da Lava Jato. Eu disse a ele que, por razões diversas, eu não queria representá-lo, mas que achava que ele deveria procurar um advogado que tivesse bom respeito na área jurídica e procurasse o Supremo, porque lá no Paraná, onde as coisas dele aconteciam, ele jamais conseguiria avançar muito. A gente tem que lembrar que, infelizmente, o Tribunal Regional de Curitiba, lá do Sul, havia acabado de retirar o Apio sem nenhum tipo de justificativa, sem dar o direito contraditório. O doutor Apio era o juiz da 13ª Vara, que tinha acabado de começar a abrir os porões, do que ele chamou porões da 13ª Vara, exatamente com o processo do Tony Garcia, que teve essa repercussão toda. O Tony procurou um advogado, foi ao Supremo, lá o ministro Toffoli determinou que um juiz assessor o ouvisse, ele foi ouvido 3 vezes. Então, o processo dele hoje está num momento extremamente delicado, porque o Supremo Tribunal Federal determinou que Paraná mandasse tudo que dissesse respeito ao Tony para o Supremo. Porque não existe, infelizmente, boa parte dos processos lá no Paraná, especialmente na 13ª Vara, são processos eivados pela parcialidade. Por incrível que pareça, até onde sei, e eu acompanho tanto quanto possível, até onde sei, esses processos ainda não foram remetidos ao Supremo, está sendo descumprida a decisão do Supremo. Ainda a semana passada eu conversei com pessoas que têm acesso a isso, dizendo do absurdo que chega alguns setores do Poder Judiciário, fazendo uma afronta absolutamente direta ao Supremo Tribunal ao não cumprir uma decisão do ministro Toffoli. Mas eu entendo que isso não terá fim, agora a coisa vai andar dentro da normalidade. O Supremo Tribunal, eu gosto muito de dizer que o Poder Judiciário sempre foi um poder, e é um poder patrimonialista, conservador, reacionário, mas que nessa última quadra brasileira ocupou um espaço fantástico, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho convicção absoluta de que foi o Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral, que resistiu e colocou o pé na porta contra a ditadura. Então, eu penso que esse processo, especialmente do Tony Garcia, ainda dará muita consequência, porque ele trouxe documentos, são acho que 7.000 páginas, que estão sendo agora analisadas de uma forma correta, de uma forma independente e de uma forma republicana. Nós temos que lembrar que no final do ano, no que diz respeito ao Moro e Lava Jato, eu, com muito pouco tempo de Lava Jato, eu atuei desde o primeiro dia, quando houve a operação que deu nome à Operação Lava Jato, que foi uma busca e apreensão num posto aqui em Brasília. Eu fui chamado para advogar e comecei a advogar desde o primeiro dia. O que acontece? Em setembro, imagina, setembro de 2014, está fazendo 10 anos esse ano, eu vi que os procuradores e esse juiz, ex-juiz Sérgio Moro, estavam pressionando o Alberto Youssef, que era o principal investigado à época, exigindo que eu retirasse um habeas corpus que eu tinha entrado contra a operação, porque senão não dariam a ele os direitos que ele tem. Eu fiquei estupefato, fiquei impressionado com aquilo. E comecei a notar que existia, não foi à toa, comecei a notar que existia uma politização e comecei a correr o Brasil fazendo esse enfrentamento. Ainda ontem, falando com um grande empresário em São Paulo, ele disse: Cacá, é impressionante como tudo aquilo que você falava há 9 anos atrás, 8 anos atrás, hoje está tudo concretizado. Naquela época, pouquíssimas pessoas faziam esse enfrentamento. E aí, nós temos que ver o seguinte, os excessos que o Moro se sentia um semideus, ele é um inepto, um indigente intelectual, e coordenava um grupozinho de procuradores, todos com o mesmo objetivo político. Agora, a casa caiu por diversos motivos, a sociedade começou a questionar isso, eles levaram... Quando você tem poder demais, você começa a perder até o senso do ridículo, né? Eles tinham
as tais 10 medidas contra a corrupção, que não tinha nada contra a corrupção, que nós derrotamos no Congresso Nacional, o pacote anticrime que o Moro levou quando ministro da Justiça, de uma forma absolutamente vulgar, sem discutir com a academia, sem discutir com a sociedade, sem discutir com os advogados, com o Ministério Público, nós derrotamos no Congresso Nacional. Então, o que está restando hoje, quer dizer, há uma reação, felizmente, do Poder Judiciário, que pode até dizer, mas tardou. A vida é assim, a vida dá, nega e tira, às vezes por consequências, por diversos motivos, a situação não tem o ritmo que a gente quer. O ritmo do Judiciário, Rafael, nunca é o ritmo da imprensa, nunca é o ritmo que a gente, às vezes, quer para a sociedade como um todo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos já no Supremo, até fiz um artigo dizendo que Moro, enfim, chega ao Supremo, só que como investigado. Esse inquérito do dia, foi aberto dia 19 de dezembro, é um inquérito muito grave. Eu não tenho conhecimento pleno dele, mas a imprensa deu o despacho do ministro Toffoli, e aí tem uma questão relevantíssima, que é um inquérito que foi dada abertura nele, em função de um pedido do Ministério Público Federal, que atendeu a um pedido da polícia, ou seja, mais republicano e mais democrático impossível. Agora tem que dar o direito e garantias constitucionais ao Moro e aos investigados, que eles não davam, mas, com paciência, nós não podemos usar os métodos da barbárie, mas é um inquérito que terá consequência. Então, assim, agora nós já temos, um dos investigados desse inquérito é o ex-deputado Deltan, que já foi cassado, perdeu, é inelegível hoje. O processo do Moro, há uma expectativa grande que a lista tríplice dos advogados para compor o Tribunal Regional Eleitoral chegou sexta-feira lá no Palácio do Planalto. Então, há uma expectativa grande que haja a nomeação para ficar o quórum completo no tribunal, talvez hoje ou amanhã. Chegando isso, e a gente vendo o quórum completo, e o presidente do tribunal está correto para julgar uma coisa da gravidade de cassar o mandato de um senador, é necessário que esteja com o quórum completo, esse julgamento poderá se dar na semana que vem, ou na próxima semana. Semana que vem é carnaval, é difícil que o Brasil para. Então, eu imagino que com o julgamento do Paraná, pode acontecer algo que era quase inacreditável até pouco tempo atrás, ou seja, o Moro ser cassado no seu estado de origem. Porque o Paraná é um estado que protegeu, acolheu muito o Moro, acreditou naquela história do super ser, do super Moro e tal. Então, a expectativa que se tem hoje no Judiciário é que seja levado a julgamento esse processo lá. Existe Você veja bem, o Deltan, no Paraná, ele não foi cassado, ele ganhou 7-0 no Paraná. É uma coisa que nós temos que analisar. Então, a tendência seria que o senador Moro tivesse tranquilidade no julgamento, mas as coisas mudaram. O número de processos contra ele, de inquérito, de investigação, é só você ver essa, que tem uma repercussão enorme, determinada por um ministro supremo, onde há uma determinação já que a Polícia Federal ouça o Moro, ouça a deputada federal, a esposa dele, ouça o tal do Zucoloto, que todo mundo que acompanha a Lava Jato sabe por onde andava esse cidadão. E, além disso, né, a quantidade enorme de pessoas do Deltan, que hoje não tem muita importância aí na fila do pão, mas, de qualquer maneira, é uma pessoa que fez muito mal ao sistema jurídico brasileiro. Então, a expectativa é essa, que ele seja cassado lá no Paraná. Eu até digo, Rafael, as pessoas têm feito brincadeiras comigo sobre isso, eu jamais seria, evidentemente, advogado do Moro, assim como não fui do Bolsonaro quando ele me procurou para advogar para ele. Mas o advogado do Moro devia pedir para ele assim, Moro, torça para ser cassado. Porque se o Moro não for cassado, será uma coisa muito interessante, porque ele será, acho que quase fatalmente, denunciado criminalmente. E aí o foro dele é o Supremo Tribunal Federal. E o Moro não tem mais ninguém tem respeito por ele nos tribunais superiores, um ou outro só que ainda mantém um certo espírito de cor. Então, eu acho que em muito pouco tempo nós veremos esse julgamento. Se ele tiver cassado, o que será uma humilhação e tudo mais, mas pelo menos ele terá condições de ser julgado pela primeira instância, aí você tem o rito normal, como dizia, o rito do Poder Judiciário é outro. E aí ele terá, por ironia do destino, ele dizia que a grande
que a grande derrota dele foi quando nós ganhamos as ADCs aqui na questão da prisão de segundo grau. Eu entrei com a primeira ADC, 43, depois a OAB entrou, o PCdoB entrou e tal, e ele fala que aquilo mudou a história, foi muito ruim para o Poder Judiciário, que é o óbvio, a pessoa só pode ser recolhida à prisão após o trânsito em julgado, não tem culpa formada. Mas agora eu tenho a impressão que todo dia ele deve rezar para a gente, ele deve ter lá um santo cacai que fala, ainda bem que esse cidadão me ganhou lá no Supremo Tribunal Federal, para dar chance dele ter o enfrentamento jurídico com todas as suas defesas e direitos garantidos. Mas isso acontecerá. A gente tem acompanhado isso e pregado justamente coisas nessa linha, né? Afinal, podem acontecer anulações, inclusive como tem acontecido em torno da própria Lava Jato. A gente já citou uma série de situações, né? Tony Garcia, você citou a cassação do Moro, vamos ver como é que fica isso, tem essa situação do quórum realmente. O TSE, né, Rafael? É uma coisa importante, desculpa cortá-lo, mas assim, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não é a última, não é definitiva. Eu acredito que há uma expectativa de cassação, mas mesmo cassando ou não cassando, haverá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Este sim dá a palavra definitiva.